É como se a gente fosse antes e depois. Antes do câncer, depois do câncer. Você começa a ver o verde, até o verde da árvore é mais verde, sabe? Gente. A gente passa por várias etapas e várias coisas que seriam tão importantes, coisas nossas, né? Cuidados essenciais, como a progesterona, foi um cuidado essencial. Mas eu trabalhava tanto, sabe? Eu tinha um adolescente, então eu não tinha tempo para mim. E a gente precisa falar que é cientificamente comprovado que desenvolver a espiritualidade, que isso faz bem para a saúde, melhora a imunidade, melhora o humor, melhora inclusive a cognição, então traz muitos benefícios que eu acho que você conseguiu colher associado ao exercício físico, né? Foi um combo que você foi desenvolvendo aí na sua vida. É claro que a etapa do exercício foi lá na frente, mas que tudo isso está contribuindo hoje para você estar assim tão bem. Tem mulher que já tirou o útero, né, gente? Aí falando agora para quem está nos assistindo, né? E não precisa de repor a progesterona. Agora, quem tem o útero precisa. E aconteceu exatamente isso comigo. Eu uso o estrogênio desde os 42 anos, que eu entrei no climatério muito cedo, e parar com o estrogênio para eu me sentir mal. Então, ele é maravilhoso. Mas todas as vezes que eu faço o ciclo da progesterona, eu fico péssima. É uma TPM, uma irritabilidade, além da menstruação. Se a gente pensar, né, 30, 40, a gente está na fase de prevenção, de planejamento. E às vezes é tão difícil convencer as pessoas da prevenção, de se cuidar, porque a gente tem a tendência de cuidar só quando o problema vem. E isso a gente tem que insistir muito, né? Como você se imagina na casa dos 60? Para algumas mulheres, essa idade ainda pode estar bem distante. Para outras, como é o meu caso, já está aí batendo na trave. Chega rápido, viu, gente? E muitas vezes a gente pensa, será que eu estou me preparando como devia para a chegada do envelhecimento? O meu condicionamento, a saúde geral, saúde dos ossos, dos músculos. E hoje a gente vai escutar aqui uma história emocionante e inspiradora de uma mulher que mudou a vida exatamente nessa fase com a chegada da maturidade do envelhecimento. E é uma inspiração para a gente, provando que não existe idade para você redefinir as prioridades e se olhar com autocuidado, carinho, focando mesmo nesse envelhecimento saudável. Ela é mestre em genética pela UFMG, mergulhadora há mais de 30 anos, tem 2 filhos lindos, o Dani e o famoso chefe Léo Paixão. Paty, é assim uma honra e uma alegria muito grande te receber aqui para falar para a gente da sua história no Saúde Sem Idade. Nossa, a honra é minha e o prazer muito grande também de estar aqui com vocês. Ai, que bom! E aqui o nosso time, vou deixar elas se apresentarem, Mônica e Laís. Prazer, Paty, é um prazer receber você. A gente já conhece sua história há mais tempo e a gente fez questão de trazer ela para inspirar as mulheres. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Oi, Paty, prazer. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Acho que a Paty, ela realmente personifica aquilo que a gente acredita e fala sobre a possibilidade de envelhecer com saúde, com vitalidade, independente de quando você deseja tomar essa decisão. Então eu tenho certeza que hoje vai ser muita coisa boa, inspiradora para a gente conversar aqui. Ai, muito obrigada, obrigada mesmo. É isso aí, para a gente começar, Paty, olhando o seu Instagram, a gente vê que realmente é isso. Você hoje é um exemplo, né, para todas nós e para todas as meninas, né, em todas as fases da vida, de como a gente quer chegar lá, né, sarada, saudável, linda, mas parece que não foi sempre assim, né? Então conta pra gente como que foi essa virada de chave, o que aconteceu para você de repente mudar aí o rumo desse autocuidado? Não foi sempre assim. Quando eu era mais novinha, eu fazia balé, mas eu parei o balé quando eu engravidei do meu primeiro filho e nunca mais fiz nada. Na verdade, eu fiquei sedentária, completamente sedentária, e fiquei sedentária durante, quase uns 40 anos. Assim, não fazia nada. Não, para não mentir, eu ia
fazia assim uma academia, uma bike, mas fazia durante 1 mês, 2 meses e nunca levei para frente. E isso foram assim umas 2, 3 vezes. E sedentária totalmente. Mas sempre magrinha, bonitona. Eu não era igual eu sou hoje. Eu me achava, eu era magra. E achava que não precisava, né? Eu achava que não precisava. Então, com 20 anos eu era magra, com 30 anos eu era magra, com 40 anos era magra, mas o corpo já não era aquele corpo que eu estava acostumada, já comecei a amolecer. Com 50 anos eu era assim, não era o meu corpo, sabe? Eu tinha, a gordura localizava mais aqui, mais nos quadris, então não era aquela falsa magra, sabe? E aquela pessoa que não tem massa muscular. E quando foi na pandemia, eu ia fazer 60 anos, meu marido médico, né? E eu tive uma crise de pânico. Achei que eu fosse morrer, porque eu estava na idade que era a idade perigosa para a Covid, né? E eu tive um pânico, tive uma depressão, fiquei muito ruim, com muito custo eu consegui levantar, sair e falar, eu vou fazer alguma coisa. Porque eu vi que as pessoas, os atletas, eles tinham uma Covid mais branda. Então eu falei, vou começar a caminhar. Como estava tudo fechado, aí eu comecei a caminhar, mas gente, eu não conseguia andar meio quarteirão, eu já ficava cansada, com taquicardia, sabe? E voltava, mas no dia seguinte eu com aquela depressão, com aquela sensação ruim, aquela ansiedade, eu andava mais um pouquinho, aí eu fui assim... Literalmente passo a passo. Passo a passo, mas passo a passo. Foi difícil, viu, gente? O início foi difícil. Mas no final de 6 meses eu estava correndo pelo meu condomínio. Olha que força de vontade, que incrível, talvez você sozinha. Você já começou a ver mudança e aí por isso que você continuou indo? Como Na que foi hora isso? que eu comecei a caminhar, eu notava que eu caminhava, era muito difícil no início. Aí eu caminhava, quando passava assim 20 minutos, eu acho que é a época, a hora que a endorfina começa, a gente começa a produzir mais, endorfina, né? Aquela sensação boa, né? Aí aquela ansiedade que eu tava, aquela angústia, era arrancada de dentro de mim, assim. Aí eu queria mais, e mais, e mais. Foi aí que eu viciei em corrida. Você vê que as motivações vão mudando à medida que você vai praticando, né? E com isso eu fui perdendo peso e perdendo, consequentemente, massa muscular. Aí eu fiquei com 45 quilos, virei assim um palito, mas toda mole, assim, eu não perdi massa muscular mesmo, sabe? Gordura e massa, né, sarcopenia, perdeu os dois. Gordura e massa, porque o seu organismo não tem noção, vou usar só gordura agora, depois que passou um tempo eu vou usar, não. Ele vai usar o que você tem de energia naquele momento, para poder fazer atividade, né? E acontece que, como eu esqueci de falar isso, eu tinha pressão alta, eu estava hipertensa, eu estava pré-diabética, com minha glicohemoglobina quase 6, sabe? Quase diabética, tomando remédio para diabetes, tomando beta-bloqueador, sabe, estava com taquicardia, tudo isso porque eu não fazia nada, né? E eu tenho uma carga genética muito grande para essas doenças. Seu corpo dando sinais, né? Dando sinais. Da falta de cuidado que você estava tendo nos colesterol últimos altíssimo. anos. Então eu tomava remédio para colesterol, para glicose, para taquicardia, para pressão. Era assim, aquela quantidade de medicamento e comecei a fazer uma restrição de carboidrato, porque a glicose estava alta, então eu comecei a fazer uma restrição de carboidrato. Eu não tinha controle com o médico, nada disso. Por conta própria? Por conta própria. Aí virei uma magrela. Mas sarcopênica, como você falou, né? Era uma magrela que, apesar também de estar fazendo exercício, ainda precisava de uma orientação para colher de verdade todos os frutos que você incrivelmente conseguiu trazer para a sua vida, né? Como você falou aí, de controle de pressão, de glicose, isso tudo que às vezes a pessoa só consegue com medicamento, você já foi conseguindo com o exercício físico. Quase tudo, porque a minha glicemia, acordava com a glicemia alta, eu não entendia, porque eu não comia nada. E a minha glicose estava alta e eu tomando remédio para diabetes, sem entender.
Até que meu irmão e meu marido falaram, não, você está com alguma doença, vamos fazer um exame, você está magra demais. E eu não me sentia assim, eu me sentia bem na hora que eu corria, sabe? Me sentia bem, foi melhorando, meu sono melhorou, muita coisa melhorou, mas eu não tinha assim, não tinha aquela vitalidade, eu não tinha aquela energia. Tinha uma fadiga muito grande ainda e eu não entendia se eu era uma pessoa capaz de correr tanto na subida, sabe? Por que eu não tinha essa energia? Aí foi quando eu comecei a fazer musculação. Que me falaram, você está sarcopênica, você tem que fazer... músculos, né? Você precisa de músculo. Inclusive precisava também de apoio de alguns profissionais para arrematar os pontos, né? Exato. Porque você já tinha se motivado, você já tinha enxergado os benefícios, mas às vezes sozinho a gente também não consegue fechar o pacote para você ter um crescimento e uma evolução, né? Isso mesmo. Exatamente. Aí eu procurei uma nutróloga, uma nutricionista e um endocrinologista. E essas 3 pessoas prepararam, né, a minha dieta e o que eu deveria fazer. Como eu gastava, aí eu comprei um Apple Watch e vi que eu gastava em torno de 1.500 quilocalorias na minha corrida, 1.500 por dia. Altíssima intensidade. E eu comia pouquíssimo por causa da... Então não tinha jeito. Aí com a dieta balanceada, que eu comecei a fazer tem uns 2 anos ou 3 anos, e com a musculação e tirando esse vício da corrida, precisou ser tirado. Foi tirado aos poucos, assim. Até hoje eu tenho, se eu vou para esteira, aí eu vou aumentando, assim, sabe? Depois da musculação. Né? Eu gosto muito. Olha, a endorfina vem com vontade. Vem, mas vem na musculação também. E o mais legal, assim, porque a gente ouve a Paty falando... E a gente pode imaginar que, né, ela contou isso pra gente aqui agora, que ela construiu isso ao longo da vida, não. Ela conquistou isso na hora que ela quis, que ela percebeu que ela precisava. Então, assim, é muito inspirador te ouvir. Pós-menopausa, inclusive, sim, né? Uma época em que muitas mulheres já estão aí, não, agora não adianta, né? Eu precisava ter começado antes, será que eu vou ter feito? Então, literalmente, a gente vê em você... que vale a pena, que você ainda consegue ter esses benefícios. Total. E é isso, eu acho que assim, você vê que legal, né? A gente pode aproveitar esse gancho da Covid, muitas pessoas tiveram, né, esse gatilho pelo medo, né, de morrer, de ter uma Covid grave, mas nem todo mundo manteve esse padrão. Eu vejo muito isso. O medo veio, né? Você às vezes na hora muda. Agora o mais bacana é isso, ou seja, a força de vontade, isso virar um hábito, você sentir todo esse benefício que é estar saudável, tanto que a atividade física te deixou agora com disposição, porque a gente fala que a estética vem de brinde. O mais importante é a saúde, é você estar se sentindo bem, né? Ô Paty, a gente vê pela sua história que você divulga muito essa saúde, essa conquista, né? A partir dos 60 anos, né? Então a gente sabe que você é uma mulher que transformou a vida, já mais próximo da menopausa, né? Então a minha pergunta é muito relacionada a essa questão de idade e como que você fez nessa época. Você entrou na menopausa, fez reposição, os seus ganhos, né, são todos naturais. Conta um pouco pra gente sobre isso. Na verdade, eu comecei na pós-menopausa, né? Eu já tinha passado. Eu fiz reposição hormonal, comecei a fazer reposição hormonal antes assim, quando eu estava entrando na menopausa, foi muito bom, eu gostei demais, sabe? Só que eu repunha estrógeno e a progesterona, um dos hormônios, me dava um efeito colateral muito ruim, eu ficava muito nervosa. Então eu comecei a passar o estrógeno e a progesterona eu ia adiando, e isso assim foi muito ruim porque me fez um câncer de endométrio e foi assim muito ruim, né? Claro. Porque eu teria que ter feito a reposição hormonal direito, mas eu não fiz, não dei, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Então eu não dei essa devida importância. Isso é uma coisa importante da gente falar aqui, até para as pessoas de casa, né, ficarem atentas. A reposição hormonal, ela tem indicações maravilhosas. Então, a gente brinca que se toda mulher pudesse fazer, seria o mundo ideal.
A gente precisa selecionar, né, as mulheres que podem, as mulheres que não têm contraindicação, as mulheres que vão ter benefício e que realmente vão ter uma melhora da qualidade de vida com aquela reposição. Isso transforma a vida da mulher, né? Então, a época que você fez, você ficava muito bem, só que a gente não pode deixar de seguir as orientações, tanto de monitoramento, né? Então, assim, quem faz reposição hormonal, de forma recorrente, a gente tem que reavaliar quais são os fatores de risco, se mudou algum ou não, porque a gente vai mudando, né, sofrendo transformações, até mesmo pela ação dos hormônios. Então, a gente está acompanhado de perto por uma equipe que vai ficar atento a isso e seguir as recomendações também. Por exemplo, né, no seu caso, você tinha indicação de usar a progesterona, e a progesterona na reposição hormonal, ela tem uma função, que é a função clássica, a função que a gente vê em todos os protocolos, é proteção do endométrio, que é a camadinha do útero interna, que quando a gente menstrua é a que sangra. Depois da menopausa, ela para de receber o estímulo, mas a gente precisa controlar a proliferação dessa camada, que é feita pelo estrogênio. Então, se a gente usa o estrogênio sozinho, essa camada ela pode proliferar e ela pode levar a um câncer, lesões pré-cancerígenas. Então, a progesterona ela vem para proteger o endométrio. E realmente a progesterona tem efeitos colaterais ruins. Eu vou até aproveitar porque a gente discutiu isso recente. E eu tô assim, me identificando com a sua história, e isso é um alerta para mim, e eu tô achando até bacana porque vai ser um alerta geral. É por isso que a gente às vezes vê que tem mulher que já tirou o útero, né, gente? Aí falando agora para quem está nos assistindo, né? E não precisa de repor a progesterona. Agora, quem tem o útero precisa. E aconteceu exatamente isso comigo. Eu uso o estrogênio desde os 42 anos, que eu entrei no climatério muito cedo, e parar com o estrogênio para eu me sentir mal. Então, ele é maravilhoso. Mas todas as vezes que eu faço o ciclo da progesterona, eu fico péssima. É uma TPM, uma irritabilidade, além da menstruação. Então, eu estou nessa fase, adiando às vezes um pouco a reposição. E aí, Laís, outro dia me puxou a orelha. E aí vem você com essa história. Olha como isso é importante, gente. Muito importante. E a paciente, assim, sempre que eu passo uma reposição hormonal, eu bato muito na tecla, que é porque a progesterona, ela não te traz um bem-estar. É claro que a gente tem alguns ganhos secundários em algumas mulheres da progesterona, por exemplo, quem dorme mal, a progesterona pode ajudar a melhorar o sono, que ela tem um efeito sedativozinho, então a gente usa à noite, enfim, a gente consegue modular a reposição hormonal usando a progesterona para alguns ganhos secundários. Mas o que a gente vê, no geral, é efeito colateral ruim. E a mulher geralmente fica super bem só com o estrogênio e ela larga a mão da progesterona. Então, eu gosto de citar a palavra câncer, ela assusta, ela dá medo. Eu sempre falo com minhas pacientes, isso daqui é para evitar câncer, então você não vai deixar de usar. E a importância de sempre no retorno você conferir se realmente está usando. Até porque tem outras opções, igual você falou para mim. Vamos colocar o DIU, Mirena. Sim, a gente tem várias progesteronas que podem ser usadas, né? Então, se a paciente não lembra de tomar, a gente tem a opção de colocar um dispositivozinho que é o DIU dentro do útero, que ele serve, né, para proteger de gravidez, na maioria das pessoas, mas na menopausa serve como proteção. Então, o DIU ficaria ali, ela não precisa lembrar de usar, ele dura 5 anos e já faria essa proteção. Então, a gente tem formas de administrar, tem como ir adaptando, escolhendo o melhor jeito, tem como usar via vaginal, tem como usar via oral. Ô Laís, eu queria aproveitar, só dar uma resumida aí em cima do que vocês falaram, porque às vezes as pessoas têm essas dúvidas, pessoas às vezes, eu não quero fazer reposição porque eu tenho medo de câncer. Então, só para dar uma sintetizada, as pessoas que têm útero, elas vão receber estrógeno e progesterona, né? A progesterona, ela vem muito importante para proteger o endométrio. Nenhum desses dois causa câncer. O que pode causar um câncer de endométrio, como que a Paty teve, é a pessoa usar só o estrógeno e não usar a progesterona. Não é isso? E uma outra coisa, tem mulheres sem útero, elas podem usar só o estrógeno. E a gente faz sempre uma estratificação, né? Porque, por exemplo, o estrogênio, ele também, a gente tem muito medo da reposição hormonal, porque a gente pensa em risco de câncer de mama, mas isso a gente faz estratificação das mulheres.
pondera o risco que ela tem de desenvolver essa doença e escolhe com cuidado quem pode. Se a gente for parar para pensar, as mulheres morrem muito mais de eventos cardiovasculares, ou seja, de infarto, de AVC, pela falta que o estrogênio protege, do que de câncer de mama. Isso que eu queria comentar, né? Porque aí quando a gente faz a avaliação do risco, e a avaliação do risco que a gente vê benefício e risco, né? A gente coloca aí eventos cardiovasculares, proteção óssea, outras coisas que vão vir como benefício, claro, depois de uma avaliação ginecológica de que o próprio endométrio pode receber essa reposição. Então, dentro dessa avaliação, as mulheres que serão beneficiadas, o benefício é real. Mas eu quero aproveitar essa fala sua sobre o câncer, Paty, para tentar entender um pouquinho melhor como que você lidou com isso, porque a gente pode imaginar a dificuldade que é um diagnóstico desse, né, dentro de uma fase, de um ciclo de vida que já não é fácil. Então, eu queria conhecer um pouquinho melhor sobre você, como você lidou com isso. Por exemplo, se você tem uma espiritualidade desenvolvida, a gente sabe que, independente de câncer, quanto mais a gente caminha nesse processo de envelhecimento, mais a gente sente o peso da finitude, a gente precisa ressignificar nossos valores. Então, isso atrelado ao câncer que você teve, eu queria que você falasse um pouco para nós como que foi. Eu realmente, quando eu fiquei sabendo, né, quando chegou o resultado da biópsia, porque eu estava viajando até, eu senti uma angústia, mas uma coisa, eu tinha 55 anos. E quando chegou o resultado, a ginecologista falou, para o estrógeno agora, para a reposição. Eu ainda estava fazendo reposição, depois da curetagem, para biópsia, eu parei. Eu não sei se foi porque eu parei a reposição de uma vez e por causa da notícia que eu estava com câncer do endométrio, foi uma sensação muito ruim. E foram dias péssimos, porque eu queria tirar logo e eu tive que esperar, acho que eu tive que esperar um mês ou mais de um mês para tirar e foi muito difícil. O que me ajudou muito foi justamente essa parte espiritual que você está falando. Mas nessa época é interessante, eu sou de família muito católica. Meus avós, minha mãe, meu pai, eu tenho uma tia que já até faleceu, que era uma monja beneditina, ela que fundou aqui até esse mosteiro Nossa Senhora da Paz aqui, sabe? Olha! E eu ia muito nesse mosteiro. Mas agora eu não tenho, assim, eu não posso falar que eu sou católica, que eu sou da religião católica, embora eu seja cristã, eu acredito em Cristo, em Nossa Senhora, tenho muita fé. Mas nessa época eu comecei a fazer meditação. A Sofia Bauer é uma psiquiatra que eu comecei a segui-la e fiz um curso com ela de meditação e ela tinha umas meditações, então eu meditava de manhã e à noite, e meditava e rezava de manhã e à noite, antes de sair da cama e antes de dormir eu meditava e rezava, até hoje eu faço isso. E a espiritualidade, essa minha fé ajudou demais, porque é o que você falou, a finitude, a consciência de uma finitude para nós, para o homem, né, para a gente mesmo, é muito difícil. Eu não sei se nós temos assim, capacidade para lidar com a finitude. Acabou. Pronto, você vai acabar. Isso tudo que você teve, toda essa sua consciência, essa sua memória, isso tudo vai acabar aqui. Pronto, acabou. Então, eu acho que é muito difícil você lidar com essa finitude. E quando a gente coloca Deus, coloca uma espiritualidade que nos envolve, né? E que nos acolhe, fica muito mais fácil. E a fé, gente, é impressionante. Eu sou pesquisadora, agora sou aposentada, mas eu sempre trabalhei com pesquisa, muita pesquisa. E eu sou extremamente cética em milhões de coisas, mas quanto mais a gente aprofunda na ciência,
mais próximo de Deus a gente fica. É o que eu acho, sabe? Que bacana, Paty. Legal demais, né? E isso que você colocou aí, a gente ainda pode pensar nessa diferença da espiritualidade para a religiosidade, né? Porque às vezes a pessoa ela não se identifica tanto com uma religião que está mais ligada às dogmas, regras, instruções, e se identifica então com a espiritualidade, que é essa conexão com algo que nos transcende, que vai além, né? Que cuida de nós, como você falou. E a gente precisa falar que é cientificamente comprovado que desenvolver a espiritualidade, que isso faz bem para a saúde, melhora a imunidade, melhora o humor, melhora inclusive a cognição, então traz muitos benefícios que eu acho que você conseguiu colher associado ao exercício físico, né? Foi um combo que você foi desenvolvendo aí na sua vida. É claro que a etapa do exercício foi lá na frente, mas que tudo isso está contribuindo hoje para você estar assim tão bem. Superação, né? Mas foi mesmo superação, viu, gente? No início foi difícil, mas eu também desenvolvi um pensamento positivo. Então, toda vez eu fazia meditação e pensamento positivo. Quando eu fui fazer ressonância magnética, eu fiquei mais ou menos 1h10 dentro do negócio, fazendo a ressonância. Eu fui fazendo meditação, eu fui meditando e eu dormi. Olha. Eu fui meditando, eu não vou ter nada, já saiu, já acabou, não vou ter nada, eu estou bem e rezando, e fiquei bem positiva o tempo todo. A minha cirurgia foi muito bem sucedida, foi super bem, eu me recuperei muito bem, mas eu ainda não estava fazendo atividade física, porque eu ainda estava trabalhando. E a gente trabalhando, né, Malu? Eu vejo isso em você. A gente passa por várias etapas e várias coisas que seriam tão importantes, coisas nossas, né? Cuidados essenciais, como a progesterona, foi um cuidado essencial. Mas eu trabalhava tanto, sabe? Eu tinha um adolescente, então eu não tinha tempo para mim. Aí fui levando, as coisas foram acontecendo de maneira negativa, muito ruins, né? Muitas vezes precisa de alguma coisa acontecer para você ter coragem de mudar tudo, né? Para você ter coragem, começar assim, é como se a gente fosse antes e depois. Antes do câncer, depois do câncer. Você começa a ver o verde, até o verde da árvore é mais verde, sabe? Gente. A vida, as coisas simples são boas, são gostosas. Você teve uma outra chance, eu tive uma outra chance. Sim. Né? Eu tive uma outra chance. Aí fui parando, me aposentei, aí veio a Covid e na Covid eu comecei a mudar, mas é muito difícil, gente, mudar é muito difícil. Você tem que ir um passinho de cada vez, É aquilo que eu falo, para quem nunca fez atividade física até hoje, eu comecei com 60 anos e com 60 anos eu não consigo ficar um dia sem ir na academia. Se eu viajo muito e me perguntam muito, mas como é que você faz quando você viaja? Eu tenho uma coisinha, um negocinho assim, que é um peso que você enche de água, um balãozinho e de ar. Você leva? Eu levo. Olha, quando eu não levo... É muita disciplina. Quando eu não levo, eu faço na academia, mas do hotel, mas tem muitos lugares que não tem academia, como Fernando de Noronha, né, que nós colocamos. Então o que eu faço? Eu uso a mala. Dessa vez passada eu fiz, eu uso a mala. Mala eu peso, levo um negocinho de pesar, encho a mala e faço vários exercícios com a mala e faço. Eu não consigo mas ficar deixar sem de fazer você não deixa. Não, minha vida mudou, eu mudei e isso está dentro assim do meu cuidado. Da prioridade hoje da sua vida. A prioridade na minha vida como um cuidado meu é a minha atividade física. Porque com a atividade física, com a atividade física eu viro assim, eu sou outra pessoa, sabe? Outra pessoa completamente diferente. Hoje eu tenho motivação para tudo. Hoje eu tenho, é incrível como que antes de eu fazer atividade física, 5 horas da tarde eu já estava um bagaço, gente, já não aguentava mais. Hoje eu tenho muito mais força, vitalidade, energia do que eu tinha mesmo quando eu tinha 40 anos de idade. E mesmo com tudo que você passou, né, Paty? 64 anos, eu sou muito mais forte, eu tenho muito mais energia do que quando eu tinha 40 anos. Ô Paty, essa sua história,
de superação, de motivação, de ter, né, uma velhice. Posso nem falar velhice, não, né? Porque assim, mas tá é mais velhice. plena do que eu. Me faz pensar e a gente já puxar o gancho para o nosso próximo quadro que a gente tem aqui no Saúde Sem Idade, que chama Tô na Fase. E a gente vai contar para você que fase que a gente está em relação a esse nosso assunto. E a minha fase, eu me vejo muito inspirada em você. Hoje eu estou numa fase que eu me preocupo genuinamente em como eu vou estar lá na frente. É engraçado que eu acho que talvez essa consciência ela não existia tanto antes. E hoje eu faço coisas no meu dia a dia pensando porque para mim, eu só aceito chegar lá igual você, sabe? É como se fosse assim uma meta mesmo. Então, questão de alimentação, de atividade física, de preocupação, né, com fatores que possam, por exemplo, carga de estresse. Hoje o meu trabalho me demanda muito, mas eu tento organizar minha rotina para diminuir o máximo que der. Então, é essa preocupação mesmo em como eu vou chegar, né, para eu chegar bem. Então, eu estou muito nessa fase. Então, vou falar o meu que está na fase também, né? Eu acho que aos 44 anos, eu hoje também estou numa fase assim que eu estou muito em paz com a minha idade. Acho que a gente já vai adquirindo uma maturidade prazerosa, né, no sentido de tentar também ir trilhando um caminho onde eu me inspiro nas pessoas que tiveram uma caminhada bem sucedida, como a Paty. Então eu olho para trás, tenho satisfação no que eu venho conseguindo fazer há algum tempo e vou aí tentando continuar fazendo aquilo uma construção de saúde, principalmente baseada nos meus valores. Quando você fala assim, né, que a gente vai tentando achar um tempo para fazer o que precisa, o que faz bem. Então eu já tenho tentado fazer isso. Isso eu tenho certeza que é a maturidade da idade que tem me trazido essa oportunidade. Então eu diria que eu estou satisfeita numa fase bem com a minha idade. Se a gente pensar, né, 30, 40, a gente está na fase de prevenção, de planejamento. E às vezes é tão difícil convencer as pessoas da prevenção, de se cuidar, porque a gente tem a tendência de cuidar só quando o problema vem. E isso a gente tem que insistir muito, né, com as nossas pacientes. E eu, como geriatra, eu falo às vezes até isso para os meus pacientes, ou com amigos que falam, nossa, como que você levanta cedo para malhar, etc. Eu falo, gente, eu tenho a oportunidade diariamente de acompanhar várias histórias e várias pessoas que olham para trás e falam comigo, por que que ninguém me orientou, por que que eu não fiz diferente? Então, isso faz muita diferença para mim, com certeza, né? Nossa, gente, mas eu acho que esse programa, ele veio para mim, porque eu já tive várias identificações aqui com a história da Paty. A gente, né, tem a idade mais próxima e eu vejo isso, ou seja, inclusive quando ela fala que teve essa mudança, foi exatamente na fase que eu tô hoje, porque eu acho assim, né, não vou ser hipócrita, eu sei que eu cheguei bem aqui onde eu tô, eu sempre gostei de atividade física, ao contrário de você, a vida inteira eu fiz, mas eu acho que no meu caso, a carga de estresse, né? Ou seja, eu sou separada, tem toda a parte de demanda de casa, de filho, de consultório. Então eu acho que eu trabalho muito, não consigo fazer da forma que eu gostaria, até o cuidado com a própria saúde, que às vezes eu sou um pouco negligente. E hoje eu vejo que o envelhecimento agora ele chegou. Hoje eu percebo muito mais, tanto a questão do cansaço mais fácil, tanto que eu não consigo acordar às 5 da manhã, eu morro de inveja da Mônica que 5 horas está malhando. Mas você dorme mais tarde. Não, e ao mesmo tempo essa questão do próprio envelhecimento físico, a dificuldade hoje para ganhar músculo, a parte da estética, já querendo fazer plástica, porque você vê que o envelhecimento ele também chega de uma vez. Então agora é a hora que tem que reduzir o ritmo para poder conseguir chegar aos 60, 70, 80, porque eu vejo umas mulheres no consultório com 80, caramba, se a Paty já é inspiradora, vocês não têm noção, né? Aquela mulher isso, que é a nova mulher. Então eu tô nessa fase de ter que sair desse programa mudando minha vida. E você, Paty? E qual que é a sua fase? Gente, eu tô na fase de correr atrás do prejuízo. Já recuperou. Corre bem. Já recuperou o prejuízo. Mas minha vida é correr atrás do prejuízo todos os dias. Por quê? Porque eu dou um conselho para vocês, assim, para quem tem 30 anos, 40, sabe, 20 anos. É muito importante
que você faça um banco muscular, que você comece a fazer uma poupança muscular. Porque quando você entrar na menopausa, vai ser mais difícil de você manter esse músculo e você vai ter mais chance de perder o músculo, você vai perdendo essa musculatura. E quanto mais músculo você tiver nessa poupança, é igual um dinheiro, sabe? Mais você vai ter e menos você vai precisar de correr atrás do prejuízo. Eu hoje corro atrás do prejuízo. Então esse é o conselho que eu dou. Ô, Pátia, mas eu queria aproveitar a sua fala só para falar uma coisa que eu estava pensando enquanto você nos contou sua história. É claro que você ficou aí muitos anos sedentária, mas você chegou a fazer educação física e você falou que fez balé, né? Então eu acho que lá na sua juventude você ainda conseguiu criar uma base, ter alguma reserva óssea, por exemplo, que é nessa fase que a gente vai consolidando, e ter uma memória muscular que te ajudou agora a ter tantos benefícios. Eu acho que você tem razão, porque eu fiz balé até os 20 anos, né? E eu tenho uma... Não sou eu que tenho uma facilidade para ganhar massa, gente, todo mundo consegue ganhar massa. Sim. Você tem que fazer um pouquinho mais, porque se você faz academia, faz daquele jeito assim, porque na hora que dá aquela dorzinha, livre, né? Não é assim. Se você faz até a falha, dói, eu saio da academia assim, com as pernas andando de perna aberta. O meu treinador às vezes me filma andando. Olha a pessoa andando assim. E, gente, eu caio, eu juro, eu caio. Às vezes eu saio que nem bate-papo com as pessoas, né? De tão concentrado. Ou seja, tem que sofrer. Aquela turma que, olha, eu caminho todo dia, caminha mexendo no celular. Não vai ganhar músculo, né? Vai pra academia bater papo. E eu tava com eu tinha quando eu tive o câncer, eu tava com uma osteopenia. Então, a osteopenia não regride, né? A minha regrediu hoje, eu não tenho osteopenia. Caramba, você conseguiu fazer massa óssea? Não tenho, eu consegui fazer massa óssea, gente, não sei como, e massa muscular também. Sabe? Então, Paty, uma coisa importante, aproveitar para você falar, porque olha só, você hoje não pode fazer a reposição, porque, né, esse foi o preço que você pagou, né, pela irresponsabilidade lá atrás, né, que é o meu caso, mas hoje você está muito bem. E eu acho que isso é também pelo exercício físico. Você não acha que isso acaba te deixando bem? Parece que tem alguma história, inclusive, que o exercício de forma frequente e intenso, ele faz a mulher passar melhor pela menopausa. E esse é o seu segredo, então. Ah, gente, eu mudei completamente. Eu, assim, quando eu parei a reposição hormonal, eu fui para o chão lá, sabe? Caí. Agora, com atividade física, é impressionante. Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu estou melhor que quando eu tinha 40 anos, que eu te falo. Estou, assim, bem melhor. A reposição hormonal, ela melhora muito a qualidade de vida. A gente usa justamente para isso, né? Mas a gente também não pode deixar de lembrar das coisas em volta. Não adianta uma paciente fazer reposição hormonal se ela tem uma alimentação que não é saudável, se ela tem uma carga de estresse grande, se ela tem um relacionamento que é ruim, e aí a gente, se não faz atividade física. Não dorme, exato. A gente também não pode, assim, claro que sem a reposição hormonal, você não consegue chegar, né, numa produção hormonal suficiente. Então, as pacientes que não podem fazer reposição hormonal sofrem, né? A gente precisa correr atrás. Mas, por exemplo, a musculação, né? O músculo, ele melhora os receptores do estrogênio, por exemplo. Você consegue fazer ele se manter um pouco mais, por mais tempo no corpo. Não vai compensar uma reposição, mas você tem ganhos. Então, por exemplo, a reposição hormonal tem uma proteção cardiovascular. Você consegue isso com a qualidade de vida na atividade física, alimentação, para pelo menos, né, balancear isso. E tem uma coisa interessante também, o músculo não é hoje em dia o maior marcador de saúde? Olha, ou um dos maiores marcadores de saúde, isso. não é? Então, o idoso, por exemplo, o idoso que se movimenta, o idoso, principalmente os músculos da perna, isso mesmo. Eles estão relacionados com maior longevidade. A marcha está relacionada, por exemplo, o idoso que consegue levantar e caminhar menos, está relacionado assim até com A redução da velocidade da marcha está associada a uma maior mortalidade.
Tá vendo? Então, músculo é vida, gente. Músculo é uma marcador. Tem nessa tecla né? aqui nesse programa que é isso. Todo mundo levanta a bandeirinha da atividade física. Mas não tem jeito, não tem jeito. E quando você falou, né, você não pode tomar hormônio, o que você pode fazer? Não tem jeito, eu não tenho escolha, sabe? Graças a Deus eu faço gostando. Mas é a única maneira que eu tenho de viver bem. Ô, Paty, então a gente tem também um quadro aqui que se chama Ninguém Fala Sobre Isso, onde os nossos ouvintes aqui levantam algumas dúvidas, abordam algum tema para a gente discutir, tá bom? Vamos lá então ver o primeiro. Oi, gente, meu nome é Maria Rita, tenho 59 anos e gostaria que vocês falassem um pouco a respeito sobre frequentar a academia, já sendo mais velho um pouco, que às vezes eu não fico confortável. Acaba sendo um ambiente que tem muita gente jovem, marombeiro, não tem muitas pessoas da minha idade. E como que vocês lidam com isso? Que bacana, Maria Rita então trouxe essa queixa aí para nós, né, Paty? Comenta um pouquinho se você já sofreu esse preconceito contra a idade ao ir na academia, como que você lida com isso nesse ambiente? No início, quando eu estava bem magrinha, né, porque eu corria, quando eu comecei a ir na academia, eu costumava correr de short, então eu fui na academia de short, um shortinho maior. Mas aí minha perna era toda flácida, assim, molenga, não tinha músculo, né? Então eu me sentia bem desconfortável mesmo, sabe? Mas depois eu comecei a focar em mim, falar, não, eu tenho que passar por isso, porque se eu quero alcançar aquele objetivo, eu tenho que passar por isso e vai ter que ser assim. E comecei a focar bem na atividade física com meu treinador e o pessoal foi vendo que eu fui desenvolvendo, fui ganhando massa, fui modificando, sabe? E todo mundo vendo isso. E hoje esse foco que eu tenho para fazer atividade física, para fazer musculação, eu tenho até hoje. Eu chego na academia, eu foco em você, né? Em mim. E não preocupado com quem está ali querendo desfilar na academia. Eu nem noto. Né? É ter a visão no objetivo e às vezes perder um preconceito que talvez está dentro da gente. E a pessoa que está em volta talvez não está preocupada, não está olhando, né? Também está preocupada consigo mesma. Então eu acho que é perder um pouco do medo, da vergonha e um adendo um pouquinho da desculpa, né? Porque a gente tem desculpas para tudo. Então, tem que ir. A gente vai mudando o ambiente, né? Vai acostumando, vai a primeira vez, fica pouco, vai de novo, muda, não gostei dessa atividade, faz outra. Então, eu acho que na verdade, ninguém olha pra gente, né? Na verdade, quem vai lá, ou aquelas pessoas muito musculosas e muito vaidosas que vão para se verem, né? E ninguém olha pra gente, é isso que você vai ter que... É tudo assim, desculpismo. Você não vai pra academia porque tá com vergonha. Não, gente, tem que ir. Tem que ir, não tem outra solução. Gente, e aí agora o próximo Ninguém Fala Sobre Isso vai ser um pouco diferente, porque eu queria aproveitar a Paty para a gente poder conversar sobre procedimentos estéticos, cirurgia plástica, que é um assunto ainda cheio de tabu. Tem muita gente que realmente ainda quer esconder que fez ou tem vergonha de falar que fez. E eu estou numa fase que eu já estou programando, né, um lifting facial. Sou super a favor de você buscar a sua melhor versão e não acho que isso é vergonha para ninguém. E eu queria saber de você, o que você pensa, se você já fez algum procedimento, o que você pensa sobre isso? Nossa, eu adoro. Eu adoro, eu acho que o autocuidado, claro que você tem o autocuidado de saúde, mas tem que também se cuidar. Eu acho assim, eu gosto demais. Eu tenho um irmão cirurgião plástico maravilhoso. Nossa. Eu fiz uma cirurgia plástica tem uns 5 meses, eu até fui mergulhar, Malu, tinha pouco tempo de cirurgia. Nossa. Né? Você lembra que deu um que você estava com um efizemazinho, né? Mas eu faço, ainda vou ter que fazer algumas coisas no olho, assim, e faço tudo. Faço botox de 4 em 4 meses, gosto demais. E não esconde, né, Paty? Não, porque até no seu Instagram, se a gente entrar, né, você fala, porque às vezes a pessoa vê alguém tão bem assim, e aí às vezes fica, nossa, será que já fez? Eu queria ser assim, mas ela tá falando que é natural.
Porque tem gente que não fala, né? Então é muito bacana também você expor essa verdade sua. E o que é um erro, porque às vezes a pessoa quando não fala, ela olha e fala assim, nossa, ela tá assim porque fez plástico, que também é um absurdo. A pessoa quer fazer e não tem coragem. Então, tipo assim, por que não fazer e estimular outras mulheres a fazer? Porque muitas vezes o que acontece, que é o que está acontecendo comigo hoje, a gente está numa fase de energia ainda, se sentindo jovem, mas aí, por exemplo, principalmente o rosto, a mão, já não está correspondendo a essa idade funcional que a gente tem. Por que não fazer para ficar 100% bem? Lógico, e é muito simples a plástica, o lifting, tudo é muito simples, procedimento, cirurgia plástica, sabe? Com um bom profissional, lógico, nossa, muito meu sonho. Agora, tipo assim, ainda tem um cirurgião plástico como irmão e ainda bom demais. Agora a única coisa é que você tem que ficar um mês sem fazer atividade física. Isso é por isso que eu desmarquei tanto tempo. Eu desmarquei 4 vezes a cirurgia plástica. Falei, não, agora eu vou ganhar vou fazer um banco. Eu vou fazer um bancão. Aí todos os dias fiz com nutricionista, tudo comia, acho que quase 4.500 calorias por dia. Para não perder a massa? Malhei, fiquei muito grande, minhas roupas não se viram aqui, mudou o número das minhas blusas não serviram, tudo. Aí, claro que eu tenho 64 anos, lógico, eu perdi massa, eu fiquei 40 dias parada, eu até mostrei no meu Instagram, mas volta rápido, entendeu? Então eu perdi, mas fiquei numa boa, sabia o que ia acontecer, aí depois corri de novo atrás do prejuízo. Ou seja, você se preparou para isso, né, Paty? Eu me preparei. Gente, e é uma coisa que a gente não citou aqui, mas eu vou citar, já está acabando o programa, a Paty, ela é mergulhadora há mais de 40 anos. E aí a gente foi mergulhar, né, esse ano em Noronha, e é incrível, porque, tipo assim, vocês não acreditam na Paty mergulhando, entendeu? Então, tipo assim, quando ela fala também que não faz atividade física, não fazia musculação, mas você tem também essa vida aventureira, esportiva, que você vê que você sempre busca alguma atividade que te dê prazer, né, pois é, mas eu estava sem mergulhar, devia ter uns 15 anos. Sério? E o que acontecia comigo, gente, é que meu marido gosta muito de viajar, né? Ele adora viajar, a vida dele é viagem. E a gente gosta de caminhar muito na viagem, eu não conseguia acompanhar ele. Gente, eu não conseguia acompanhar. Teve uma viagem que a gente fez para a Itália, que minha perna ficou cheia de petequias um dia que eu caminhei inchada, assim. Aí eu fiquei no hotel com a perna para cima, não conseguia acompanhar. No dia seguinte eu fiquei no hotel, ele saiu, não conseguia acompanhar ele. Olha. Tem até um reels no meu Instagram mostrando isso, era muito ruim. Aí, hoje, ele que não consegue me acompanhar. Maravilhosa, gente. Então, infelizmente, meninas, chegamos ao fim desse programa, que foi tão bacana. Quanta coisa interessante a gente discutiu. Paty, foi maravilhoso você trazer seus ensinamentos, suas conquistas pessoais, dividir isso conosco. Foi muito bom, tenho certeza que para todos que estiverem assistindo também vai ser. Tá bom? Então, eu queria agradecer a sua presença e te falar para você se despedir e deixar uma mensagem para o pessoal aí que está assistindo ao programa. Eu agradeço a todas vocês. Nossa, adorei participar do programa. Foi Nossa, adorei mesmo. E é bom assim que as pessoas que vão assistir tomara que fiquem assim com aquela pulguinha atrás da orelha, né, falando, eu vou conseguir. Isso. Sabe? Porque, gente, eu tenho 64 anos, comecei com 60. Quem quiser ver no meu Instagram como que foi minha evolução, vocês podem ver e vão acreditar, porque você consegue. Se eu conseguir, você consegue. Isso mesmo. Muito obrigada, Paty. Foi um prazer imenso. Inspirador para desde quem tem 30 até os 90. Obrigada mesmo. É isso aí, Paty, assim, já era maravilhosa, já conhecia, não conhecia totalmente essa sua história, então para mim ainda foi mais surpreendente, porque você é um doce de pessoa maravilhosa. Obrigada, amor. Então assim, nossa, foi assim muito bom ter você aqui, gratidão. Beijo grande. Eu que agradeço, e assistam, gente. Se inscrevam no canal, gente, porque realmente assim, olha só, a história da Paty é inspiradora e tem muitos outros conteúdos assim que o nosso objetivo é trazer casos e, né, profissionais da saúde com conteúdo de qualidade para que vocês se inspirem e caminhem aí em busca de uma longevidade saudável. Beijo grande.